Olá! Um dos trechos difíceis de compreender como vai ser o céu é o que está aqui em Apocalipse 22, a partir do verso 2, que diz assim. Um pouquinho antes, no verso 1, o anjo também me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro, e que passa no meio da rua principal da cidade. Em cada lado do rio está a árvore da vida, que dá 12 frutas por ano, isto é, uma por mês. E as suas folhas servem para curar as nações. O que a Bíblia está querendo dizer com curar as nações? Se no céu não haverá pranto, nem choro, nem dor, nem morte, nada. Por quê? A árvore da vida, as suas folhas, é para a cura das nações. Esta e muitas outras questões você vai acompanhar agora, pois está no ar, na mira da verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade. É muito bom estar aqui recebendo a sua audiência, você que faz o nosso programa acontecer através das suas perguntas, as suas dúvidas, e juntos nós temos a oportunidade de estudar um pouco mais a Palavra de Deus. É fato de que quando a gente lê o livro sagrado, vez ou outra, nos deparamos com algum tema que é difícil de compreender. E aqui na Novo Tempo, aqui no Na Mira da Verdade, você tem a chance de algumas dessas dúvidas serem sanadas aqui no Na Mira da Verdade. Quem está na mira para responder a sua dúvida, baseando-se na Palavra de Deus, é ele, professor Leandro Quadros. E aí, professor, tudo bem? Tudo bem, Tito, graças a Deus, tudo bem? Satisfação ter a você novamente, telespectador, amigo telespectadora, você que acompanha pela primeira vez. Vamos esperar suas perguntas, porque este é um programa de respostas a perguntas bíblicas. É um prazer para nós termos a sua companhia e esperamos que, caso você esteja vendo pela primeira vez, você volte mais vezes e estudar a Bíblia conosco. Bom, como você viu aí, nós abrimos o programa sobre um trecho da Bíblia aqui que traz muitas dúvidas, viu? Essa palavrinha aqui, cura das nações, realmente traz uma dúvida. Essa pergunta chegou pra gente aqui pelo nosso Instagram, que daqui a pouquinho eu falo como que você faz para você mandar as suas dúvidas pra gente, tá? Essa pergunta chegou aqui no Instagram pelo Jones, e ele diz o seguinte, em Apocalipse 22, 2, quando a gente começou a ler ali, diz que no meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seus frutos de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos ou das nações. A pergunta é, se no céu não haverá morte, nem pranto, nem dor, ou seja, não haverá doença, como entender esse texto que diz que as folhas da árvore da vida será para a cura dos povos? E interessante isso, professor. Essa é uma pergunta que já apareceu aqui no Na Mira da Verdade algumas vezes, porém, é importante a gente abrir o programa com ela para a gente detalhar o que quer dizer de fato esse verso bíblico, principalmente quando se fala da cura, né, professor? O que quer dizer isso? É uma pergunta, Tito, realmente importante, porque parece que o texto de Apocalipse 22, 2 contradiz o que está em Apocalipse 21, 4, né? No capítulo 21, 4 é dito, né, o seguinte, lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então, falando aqui da vida, né, no céu e depois na nova terra, diz que algo que não vai mais existir, né, é a morte, o sofrimento, é a dor. Então, não haveria uma necessidade de ser curado se, estando no céu, a pessoa não vai ter doenças. Só que tem um detalhe, Apocalipse 22, 2... quando fala ali que as folhas da árvore da vida são para a cura dos povos, a palavra cura, do grego terapeia, né, que originou a nossa palavra terapia,
ela não significa somente cura no sentido de tirar uma doença, mas também no sentido de prevenção ou manutenção do estado de saúde. E é esse significado principal, né, que é o que o texto quer nos passar. Não que as folhas da árvore da vida vão tirar doenças de pessoas que ficarão doentes, mas a palavra grega terapeia, nesse contexto, quer dizer o seguinte, que as folhas da árvore da vida vão manter a eternidade, né, e o estado de saúde, obviamente, dos salvos. Então a palavra terapeia no grego aqui, o sentido é manutenção, diríamos assim, da saúde e da vida, e não cura de doenças, né? Então, obviamente, nossas Bíblias não deixam isso muito claro, nem deixam claro isso, né? Aí você pode perguntar, Leandro, mas como é que eu vou, então, entender a Bíblia se eu não sei grego, hebraico? Veja, mesmo que não se saiba grego e hebraico, hoje tem muitos recursos, óbvio. Quem souber esses idiomas bíblicos, nossa, pode fazer um estudo bem mais aprofundado. Mas você pode conhecer muito da Bíblia se você não sabe, por exemplo, ou no momento, grego e hebraico. Então, por exemplo, Leandro, como que eu ia saber que a palavra cura ali pode ter esse outro significado se eu não sei olhar, por exemplo, um dicionário, um léxico grego, né? Tem ótimas Bíblias de estudos, né? Tem comentários. Então, se você, a princípio, não sabe um idioma bíblico, né? Vou te dar 3 dicas. Primeiro, sempre tenha mais de uma versão da Bíblia, tá? Porque alguns tradutores vão pegar melhor o significado de um termo do que outros. Isso é comum, tá? O tradutor é um acadêmico, se esforça muito, mas é normal, no que vai avançando o estudo das línguas, né? E a compreensão, e a língua também nossa evolui, então traduções novas têm de surgir. Então, alguns tradutores pegam melhor o sentido de um termo. Então, é bom ter mais de uma versão da Bíblia. Outra dica, tem uma boa Bíblia de estudo, né? Lógico, de uma teologia conservadora, né? Não vai pegar de uma teologia liberal, porque aí você vai virar um ateólogo, né? Fala um teólogo ateu, teólogo agnóstico. Não existe, né? O cara que é ateu agnóstico não é teólogo, ele é um ateólogo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então pega uma Bíblia de estudo conservadora e um comentário bíblico, um bom comentário bíblico também. Não de teólogo liberal, mas de teólogo conservador. Você pode também ter um manual bíblico. Manual não é da profundidade de um comentário, mas tem detalhes interessantes. Vai explicando livro por livro, certos versos, o contexto histórico, arqueológico, cultural da época. Então essas são algumas obras para você ter, caso você não saiba, né, de grego e hebraico. Eu me estendi nisso aqui só para te dar essa dica a mais, mas finalizando, lembre a palavra cura no grego terapeia, aqui nesse contexto quer dizer manutenção e não tirar uma doença. Muito bem, professor, está apenas começando o programa e as perguntas começam a chegar. Para você mandar a sua questão, a sua dúvida bíblica, você pode usar o SMS do seu telefone celular. É só você pegar aí as mensagens e mandar para o número 12 98151 0101. É fácil, 12 98151 0101. Você manda a sua pergunta, eu recebo aqui na hora. Ou então, pelas nossas redes sociais, Facebook, namiradaverdade.nt e Instagram, @namiradaverdade. Manda sua pergunta pra gente. Aí no Facebook e no Instagram eu faço um videozinho antes, onde você pode colocar a sua pergunta ali e é nele que eu vou ali, procuro e pesco uma pergunta para entrar na Mira da Verdade, como essa aqui que está no Facebook. Quem mandou foi o Flávio Ademir. Sua pergunta está na mira, Flávio. A pergunta dele também é baseada em Apocalipse, professor. Ele diz o seguinte, poderia me explicar Apocalipse 3, lá dos versos 15 a 17, onde diz assim: porque és morno, nem és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Porque dizes, rico sou, eu estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável, pobre, cego e nu. A pergunta, o que significa não ser nem frio nem quente, ser morno? Essa é a questão do Fábio. O que Apocalipse, o que está sendo dito aqui em Apocalipse em ser morno? O que é isso? Esta linguagem tinha muito sentido para as pessoas que moravam na cidade de Laodiceia.
João escreveu o Apocalipse, né, para toda a cristandade, obviamente, mas inicialmente, né, o Apocalipse foi enviado para 7 igrejas na província ou no estado romano, na província romana da Ásia, tá, chamada Ásia. E uma dessas igrejas era Laodiceia. E Laodiceia era conhecida por ter águas termais, água morna. E o que acontece se você, por exemplo, toma água morna? Dá enjoo, ou até pode te levar a ter vômitos, né? Então, ele está pegando aqui, João está pegando aqui por inspiração divina, uma característica da cidade de Laodiceia, né, que é ter águas termais, mornas ou quentes, e dizendo assim, ó, a chateação de Cristo para com a mornidão espiritual desse povo é tão grande que é como se Cristo tivesse tomado água morna e estivesse a ponto de vomitar. Então é melhor tomar água ou quente, ou, desde que não se queime, óbvio, ou fria de uma vez, mas morna não dá, vai para fora. Então ele está dizendo o seguinte, olha, a tua condição espiritual de você ter um pé na igreja, um pé no mundo, é pior do que se você estivesse só no mundo ou só na igreja. Então, porque você é morno, porque você é dividido, diz assim, estou ao ponto de vomitar você da minha boca. Aí alguém pode pensar, nossa, mas Deus foi tão duro assim? Veja em que sentido que ele foi duro. Olha o verso 19, ó. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Então Deus não fala desta forma dizendo que ele não gosta dos seus filhos, mas ele está repreendendo. Né? Como um pai repreende um filho. Se às vezes não adianta o diálogo, né? Tem que ter uma disciplina maior. Então Deus aqui está disciplinando aqueles filhos que ele ama. E a palavra Laodiceia também significa povo do juízo. Então nós cremos que este período, que era lá do final do século I, ele também tem uma aplicação, é uma referência também ao período final da história da igreja no mundo. E nós estamos neste período, né? A palavra Laodiceia quer dizer povo do juízo, e 1 Pedro 4,17, por exemplo, diz que o juízo pela casa de Deus já começou. Então é um povo que existiria no período do juízo pré-advento, né? E eu não vou entrar aqui em mais detalhes, porque por causa do nosso tempo, mas nós estamos nesse tempo aqui, nesse período da 7ª igreja do Apocalipse, um período de mornidão, que muitos cristãos estão com o corpo dentro da igreja, mas a cabeça está muito longe, né? Por isso que Cristo diz aqui, ó, eu repreendo e disciplino a quantos amo, ou seja, mesmo que você esteja meio cá, meio lá, Jesus diz assim, eu amo você, mas se arrependa. Então esse é o convite que Cristo fez para os crentes da Laodiceia naquela época e para os crentes que vivem nesse período laodiceano de mornidão espiritual hoje também. Muito bem, professor. Essa pergunta foi do Flávio, ele é católico lá em Curitiba. Obrigado pela sua participação, viu, Flávio? E olha, tem mais uma pergunta aqui que chegou agora pelo nosso SMS, é do Paulo. Ele é lá de São Paulo, também é católico e gostaria de saber se realmente existe vida após a morte e também se existe reencarnação. Várias pessoas afirmam na mídia ou em livros publicados que pagamos os nossos erros tanto na vida como após a morte. Porém, até o momento eu não conheci pessoalmente ninguém que me prove ou se lembre de vidas anteriores ou de ter vivido em outras dimensões e que afirmem que morreram e voltaram para o mundo material, informando ter passado por castigos ou provações. Existe vida após a morte? Essa é a pergunta do Paulo aqui de São Paulo, professor. Meu irmão Paulo, muito importante sua pergunta, né? E demonstra que você está realmente em busca da verdade, né? Porque nossos irmãos católicos creem na imortalidade da alma e eu vejo que você está percebendo que não é bem assim. E realmente, meu irmão, biblicamente, só existirá vida após a morte quando Jesus voltar e ressuscitar os mortos e transformar os que estiverem vivos, né? Eu vou ler aqui para você um texto, tem muitos, esse é um assunto óbvio muito amplo, né? Mas eu quero mostrar para você que na Bíblia não existe vida fora do corpo. Por exemplo, Allan Kardec,
pai do espiritismo moderno, ele chega a dizer, por exemplo, que ressurreição seria uma palavra sinônima praticamente de reencarnação. Mas isso está longe de ser verdade, né? Porque 1 Coríntios 15, por exemplo, fala, né, que a ressurreição é no mesmo corpo. Já a reencarnação é ter vida em outros corpos. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Allan Kardec aí distorceu bastante o texto. Não sei se intencionalmente ou não, isso só Deus sabe, né? Mas 1 Coríntios 15, por exemplo, no verso 18, ó. Aqui, ó, verso 20. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Ou seja, quando fala que Cristo é as primícias, quer dizer que ele é o principal dentre os mortos. Por quê? Porque por meio da morte e ressurreição dele, os outros mortos podem ressuscitar. E diz que os mortos estão o quê? Dormindo. Então a morte é um sono sem sonhos, né? Como diz Jesus, por exemplo, em João 11, 11 a 14. E a ressurreição ocorre no corpo, tá? Você lê, por exemplo, a partir do versículo 51, né? Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Ou seja, vai haver uma transformação do corpo, não é uma substituição por um corpo de uma outra pessoa, diríamos assim. E aí o verso 53 mata a charada, ó. Porque é necessário que este corpo corruptível, ou seja, é este corpo aqui, se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Então a ressurreição é algo no mesmo corpo. A pessoa vai voltar com o mesmo corpo, só que transformado e glorificado. Reencarnação é vida em outros corpos, então não tem nada a ver com a doutrina da ressurreição. Eu digo isso sem medo de errar, sem questionar a sinceridade de nenhum irmão espírita ou de qualquer outra igreja, de uma outra religião, não é? Que crê na imortalidade da alma, não tem nada a ver isso com sinceridade, tá? Mas por uma questão lógica, ou você aceita a reencarnação ou você aceita a ressurreição. Não tem como harmonizar as duas coisas. Não tem como. Quer ver só mais um exemplo? Além desse que eu dei? Jesus diz em João 11, 25, que ele é a ressurreição e a vida. E em João 14, 6, ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, não tem como ter vida após a morte sem Jesus Cristo. E a doutrina da reencarnação não ensina a necessidade de você aceitar a Jesus como Salvador e como Deus para você reencarnar. Então, eu citei só duas diferenças das muitas entre a ressurreição e a reencarnação. E um outro texto, irmão, lê Hebreus 9, 27. Esse texto mostra definitivamente que não é a reencarnação. Ali diz que assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez e depois disso vem o juízo, ou seja, a morte, no geral, a não ser algumas exceções no dia do juízo, mas a morte é uma vez. E depois não vem reencarnação. Diz que a sequência é, em Hebreus 9, 27, morte, e aí enquanto a pessoa dorme, juízo, né? Morte, juízo. Morte, juízo. Não existe realmente essa questão de vida após a morte. A Bíblia não ensina que há pessoas no céu sem o corpo. Os que lá estão, Enoque foi levado vivo, de Gênesis 5, 24. Elias foi levado com o corpo, segundo Reis capítulo 2. E Moisés foi ressuscitado, como lemos em Mateus 17 e Judas 1,9. Então, isso em si já é uma prova de que no céu não há e nunca vai haverão espíritos desencarnados, mas apenas corpos glorificados. Muito bem, antes de ir para o intervalo, eu quero colocar uma pergunta aqui, ó. Quem mandou foi, deixa eu ver se tem o nome dela aqui, não tem o nome dela, mas no Facebook também tem pessoal perguntando esse mesmo assunto. Se Jesus é Deus, então por que ele disse, Senhor, por que me desamparaste quando estava sendo crucificado na cruz? Essa a gente vai ter a resposta logo depois do intervalo, não sai daí não, a gente volta já.
Já estamos de volta. Participe mandando suas perguntas por SMS. O número é 12 98151 0101 ou então pelas nossas redes sociais. Você pode mandar a sua pergunta pelo nosso Facebook, namiradaverdade.nt, e o Instagram é @namiradaverdade. Essa aqui chegou pelo Instagram e a pergunta é a seguinte: por que na cruz Jesus disse, se ele é Deus, porque ele disse, por que me desamparastes? Qual é a explicação para esse assunto relacionado à cruz, professor? Veja, aqui em Mateus 27, 46, quando Cristo está ali está crucificado, diz assim, ó, por volta da hora 9, né? Diz assim, por volta da hora 9, clamou Jesus em alta voz, que seria as provas das 3 da tarde, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, né, do aramaico, Deus meu, por que me desamparaste? O que acontece? Primeiro ponto, Jesus era Deus, mas também era humano. Aqui que diz João 1,14, o verbo, que é Jesus, o agente ativo da criação, o verbo se fez carne. Então Jesus era divino, mas também era humano. 100% divino e 100% humano. Então temos que ele não tinha uma natureza humana corrompida pelo pecado, mas ele tinha uma natureza humana. Né? E segundo ponto, Isaías 53, 4-7 nos explica por que outro motivo para ele ter tido essa reação. Além dele ter uma natureza divina humana, né, que possibilitou ele sentir isso, diz assim, o versículo 13 é 53, ó. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. Verso 4, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Verso 5, ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. E aí no verso 6, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Aqui está o detalhe. Cristo, ele recebe o castigo que nós merecíamos, que é a segunda morte, a morte eterna, tá? E que corresponde também a uma eterna separação de Deus. Por quê? Porque diz o verso 6, no final, que os nossos pecados de toda a humanidade foram jogados em Cristo. Então ele está recebendo o castigo de Deus pelo pecado no lugar de todos os pecadores. E como o capítulo 59 de Isaías, verso 2, diz que o pecado separa o ser humano de Deus, é claro que Cristo, por ter uma natureza divina humana, ao receber a culpa pelos pecados da humanidade, ele vai sentir uma eterna separação entre ele e o Pai. Então é isso que explica que Cristo na cruz, o sofrimento dele físico foi muito intenso, mas a dor psicológica e espiritual foi muito maior. Por isso que ele morreu com o coração partido. Não foi por dor física, teve muita, nós não podemos nem imaginar. Agora, o coração dele se partiu porque o nível de estresse foi absurdo. Então, isso que explica essa reação de Jesus. Muito bem, professor, muito bem. Tem uma pergunta aqui do Facebook. Deixa eu ver quem foi que mandou aqui a pergunta. É o Guilherme Pinheiro. A pergunta do Guilherme está na mira da verdade. Ele pergunta o seguinte: professor, sou o Guilherme, de Baixo Guandu, no Espírito Santo. A minha dúvida é a seguinte: se eu for batizado por uma pessoa que segue o caminho de Deus, mas não é pastor, esse batismo é válido aos olhos de Deus? Veja, na Bíblia, nós não temos afirmações diretas que só o pastor pode e deve batizar. Mas nós percebemos também na Bíblia uma coisa: nem todos batizavam. Então havia uma organização na igreja.
Tá? Por exemplo, o próprio Paulo falou que ele não foi enviado para batizar, mas para pregar o evangelho. A Bíblia diz que os discípulos de Cristo batizavam, Cristo não batizava. Não que ele não pudesse, ele poderia. Só que você percebe que há uma certa organização, não é todo mundo que batiza, né? Por quê? A igreja tem que ser organizada, né? Como diz 1 Coríntios 14, 33 e 40. Deus não é um Deus de confusão, mas sim de paz. Deus é um Deus de ordem, diz o verso 40. Então nós entendemos que como na Bíblia alguns apóstolos batizavam, né? Alguns, não eram todos apóstolos, Cristo não batizava. Apóstolo batizar, Paulo, por exemplo, diz que não. Então você vê que não há um padrão, mas também não há uma coisa que diz assim, ó, batize à vontade. Não. A igreja, isso dá a entender que Deus deixou para a igreja um exemplo de ordem e a igreja vai definir isso de acordo com a sua organização e até necessidade, né? Então, por exemplo, se cada membro da igreja pudesse batizar alguém, não tem nem como ver se esse candidato realmente está interessado em Jesus, está interessado em Jesus, como registrar isso, como saber que a igreja tem tantos membros, como saber, como que um pastor pode saber avaliar realmente o nível de espiritualidade para visitar, para preparar sermões. Então, não tem como, né? Então a igreja tem que realmente estabelecer e a igreja entende que o pastor é a pessoa ideal para isso. Pode acontecer de a igreja votar para que um líder, em algumas igrejas é chamado de ancião e em outras é chamado de presbítero. Pode acontecer também de ter uma autorização para votar, para batizar. Mas isso tem que ser uma coisa organizada, feita sobre a tutela da igreja. Lembra de Atos 15? O pessoal gosta muito de falar mal de igreja organizada, né? Mas Atos 15 mostra que o cristianismo era organizado. O Paulo não tomou uma decisão de qualquer jeito, ele enviou a questão da circuncisão, não é? Se um novo batizado deveriam se circuncidar, ele enviou essa questão para a igreja em Jerusalém. Em Atos 15, os apóstolos estavam ali, mas quem presidiu foi Tiago, e aí eles avaliaram juntos, orientados pelo Espírito Santo, e disseram, não, o que não nasceu judeu, o que veio do paganismo ou de outra religião, aceitou a Cristo, não precisa se circuncidar. Então veja, há uma organização. Então nós entendemos assim, que tem que ter uma organização, senão vira uma bagunça a coisa, né? Muito bem, uma pergunta interessante aqui. Eu queria agradecer a você que tem até colocado a qual religião você pertence. É importante até para a gente saber aqui que nesse momento nós estamos estudando a palavra de Deus. Não estamos defendendo uma doutrina, não estamos defendendo uma teologia de uma denominação, mas uma doutrina de uma denominação, mas a palavra de Deus. Como essa aqui, por exemplo, quem mandou foi o Leandro, ou melhor, ele é o Rafael de Fortaleza. Ele diz, eu sou assembleiano e acompanho vocês há anos. Não perco um programa de vocês. Muito obrigado, Rafael, por você acompanhar e a sua pergunta está na mira da verdade. Eu queria saber qual foi a missão dos mortos que ressuscitaram quando Jesus morreu. Parabéns pelo programa, pelo belo ensinamento do programa Na Mira da Verdade. Professor, isso é uma pergunta interessante. A Bíblia nos diz que realmente alguns ressuscitaram por ocasião da morte de Jesus. Agora, qual é o sentido desses ressuscitarem? Aqui Mateus, capítulo 27, versículo 51 em diante, vai nos explicar isso. Obrigado, nosso querido irmão, por acompanhar o programa há tantos anos, né? Diz assim, eis que o véu, quando Cristo morreu, a natureza aqui entrou em comoção. E algo espiritual, sobrenatural também aconteceu. Eis que o véu do santuário, que era um véu que repartia 2 compartimentos, um chamado lugar santo e outro santíssimo. Esse véu que separava os 2 compartimentos, se rasgou em 2 partes, de forma sobrenatural, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Abriram-se os sepulcros.
E aí diz assim, e muitos corpos de santos, santo é um crente convertido, não é uma pessoa sem pecados na Bíblia, é um crente convertido, né? E os santos que dormiam, olha aqui a morte como um sono, ressuscitaram. E aí o verso 53, e saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Aqui está o detalhe, eles apareceram para testemunhar que Cristo realmente ressuscitou. Tanto que no verso 54, ó, um centurião romano, né, um chefe de 100 soldados, e os que com ele aguardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, até mesmo pessoas mortas e ressuscitadas, né, ficaram possuídos de grande temor e disseram, verdadeiramente este era Filho de Deus. Então eles chegaram à conclusão, ele realmente é divino para acontecer tudo isso. Então apareceram pessoas ressuscitadas conhecidas, né, deles ali, para testemunhar da ressurreição de Jesus. Então isso foi uma coisa espetacular. Não tinha como não acreditar na ressurreição de Cristo. Lógico, Cristo não apareceu para todo mundo, ele apareceu para uma cerca de 500 pessoas, diz 1 Coríntios 15. Então precisava-se desse testemunho para que muitas outras pessoas que não fossem ver a Jesus entre aquelas 500, soubessem por meio de pessoas ressuscitadas que ele realmente ressuscitou. Então elas foram testemunhas poderosíssimas da ressurreição de Cristo. E nós entendemos que de acordo com Efésios 4, 8 e 9, essas pessoas foram levadas para o céu como troféus da vitória de Cristo sobre a morte. Muito bem, professor, muito bem. A próxima pergunta aqui, quem mandou foi a Tatiane. A Tatiane pelo nosso Instagram, obrigado pela sua participação. Ela diz o seguinte, eu tenho uma dúvida, a Bíblia fala que Jesus vai habitar com os salvos na nova terra. Se são 3 pessoas na Trindade, isso quer dizer que os outros então ficarão no céu? Professor Leandro Quadros, essa questão da Trindade, e a Bíblia fala que Jesus vai viver aqui na nova terra, como é que fica então a pergunta da Tatiane aí? Na verdade, a Bíblia não diz que só Jesus viverá na nova terra, né? Olha o que diz aqui Apocalipse, capítulo 22. Vamos ver aqui, versículo 1, ó. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Então existe o trono de Deus, aqui nesse contexto, né, Deus o Pai, e do Cordeiro, que é Jesus Cristo. Então aqui você já vê 2 pessoas. E aí, verso 3, ó. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Então, nesse texto de Apocalipse, são mencionadas 2 pessoas da divindade conosco. Deus Pai e Deus Filho. Mas, Leandro, e o Espírito Santo? Veja, aqui o Espírito Santo, ele não é mencionado por alguns motivos. Primeiro, a função do Espírito Santo é trabalhar nos bastidores para que o Pai e o Filho apareçam, tá? Em João 16,14, Cristo fala, né, que o Espírito Santo glorificaria Jesus. Essa é a função dele. Então ele não aparece aqui, sentado num trono, porque ele está fazendo com que as pessoas foquem no Pai e na segunda pessoa da divindade. Então não há esse egoísmo humano entre as 3 pessoas da Trindade. Porém, quando tu vai para o capítulo 1, tá? Falando da divindade, você vê a menção às 3 pessoas. Você vê a menção ao Pai, ali é o Todo-Poderoso, Apocalipse 1, a partir do verso 3. Menção ao Pai, aos 7 Espíritos de Deus, que na verdade é o Espírito Santo na sua plenitude, e Jesus Cristo. Então, mesmo que o Espírito Santo aqui coloque o foco sobre o Pai e sobre Cristo, no capítulo 1 aparecem juntas as 3 pessoas da Trindade. Então, isso nos leva a concluir, sem sombra de dúvidas, né, que a Trindade, né, será mais inseparável ainda, diríamos assim, né, porque não tem uma razão de o Pai e o Filho viverem aqui e o Espírito Santo lá. E uma outra coisa que nós não temos como entender também, Deus é onipresente.
né? Nossa mente não alcança como que Deus pode ser onipresente, mas Ele é. Ele está em todos os lugares, tanto que em todos os lugares do mundo, né? Seja na terra ou debaixo da terra ou no mar, tem vida. Então ali onde tem vida, né? Deus está ali. Então é um mistério para nós, mas a Bíblia ensina que realmente a divindade é composta de 3 pessoas e nós vamos ver as 3 pessoas da divindade. Muito bem, professor. Eu estou folheando aqui o nosso estudo bíblico. É fantástico, fantástico. E eu quero, como sempre faço, oferecer para você mais uma vez. Para você ter esse estudo bíblico aqui, ó, que está nas minhas mãos, vamos ver se a gente consegue mostrar para você aqui, ó, Verdades para o Tempo do Fim. Você pode agora acessar o nosso blog novotempo.com/na mira da verdade, e aí você pode solicitar agora o estudo bíblico. Ou, se você preferir, você pode ligar para a gente, só que tem que ser no horário comercial, 0 operadora 12 2127 3121. Esse curso bíblico, queridos, Verdades para o Tempo do Fim, ele está relacionado com o tempo em que nós vivemos. O tempo do fim. Nós acreditamos, de acordo com a Bíblia, que nós estamos vivendo o último momento da história da humanidade. Aquilo que nós falamos no começo do programa é o período de Laodiceia, sim, é o período de mornidão espiritual. E a gente está aqui para incentivar você a ser quente espiritualmente, a conhecer a palavra de Deus, a tomar decisões ao lado de Cristo. Por isso, peça agora mesmo esse estudo bíblico, Verdades para o Tempo do Fim. Você vai se surpreender com os temas bíblicos que aqui constam. E olha, milhares de pessoas já pediram esse estudo bíblico. Desde que o programa Na Mira da Verdade existe, eu ofereço aqui este estudo bíblico. Ele é fantástico. Se você ainda não fez esse estudo bíblico, se você está acompanhando aí pela primeira vez, peça agora mesmo. Você vai receber gratuitamente, sem pagar nada, tá bom? Aproveite o intervalo, faça seu pedido em novotempo.com/na mira da verdade. A gente volta já já. Já estamos de volta ao vivo e é um prazer muito grande ter a sua companhia aqui. Mande as suas perguntas pelos canais que a gente apresenta, que aparece aí na sua tela, para você participar do programa e tirar as suas dúvidas. Tem uma aqui que chegou pelo SMS. Quem mandou foi o Valdir. Ele é de São Paulo, capital. Ele é católico, não praticante. E ele quer saber o seguinte, professor. Eu gostaria de saber se na Bíblia há a previsão dos testes que foi submetida e aprovada Ellen White para ser considerada uma profetisa não canônica. Ou seja, você já disse aí que ela passou por alguns testes para realmente ser reconhecida como uma profetisa. Mas, biblicamente, a gente consegue saber quais são esses testes? A Bíblia nos dá os testes e nós temos que avaliar esses testes, né? Ver se a pessoa que diz ter o dom profético, ou que alguém diz ter o dom profético, se essa pessoa se enquadra nesses testes. Eu gostei da tua expressão, meu irmão, que você utilizou, profetisa não canônica. É isso mesmo, a Bíblia fala que existem 2 tipos de profetas verdadeiros, não estou falando dos falsos, né? Os verdadeiros são os profetas canônicos e os não canônicos, né? Canônicos são profetas que têm livros na Bíblia, né? Cânon bíblico quer dizer a relação de livros inspirados, né? Então tem esses profetas com livros na Bíblia e profetas que não têm livros na Bíblia, né? Você vê alguns exemplos em 1 Crônicas 29, 29, 2 Crônicas 9, 29, Atos 21, versos 8 e 9, né? Profetas que são profetas e que não têm livros na Bíblia. Agora, como que nós avaliamos o dom profético? Bom, primeiramente, temos que dizer o que não é o dom profético. Nós temos muitos irmãos que seguem a teologia reformada, nós também seguimos parte dela, obviamente, né? Que creem o seguinte, não, se nós crermos que existe um profeta não canônico, ele
ele pode estar acrescentando algo à Bíblia ou sugerindo que a Bíblia não é completa. Não necessariamente. Algumas religiões que não têm características cristãs realmente, eles veem um novo profeta como um complemento ou como uma correção à Bíblia. Isso é um perigo realmente. Tá? Agora, biblicamente, né, qual é a função do profeta não canônico? Veja, o que você percebe? Os profetas não canônicos, como por exemplo Natã, Gade, Ido, né, que estão nesses textos que eu mencionei antes, eles nunca contradisseram os profetas canônicos. A função era fazer o quê? Além de levar o povo ao arrependimento e mostrar os erros deles, a função era levar o povo para a Bíblia, para os profetas canônicos. Então, Ellen White tem essa função principal, é levar a mente do leitor para a Bíblia. E ela, no livro Primeiros Escritos, página 78, ela diz assim: recomendo-vos, caro leitor, a Bíblia como única regra de vossa fé e prática. Então veja, aqui já está uma característica muito importante de um verdadeiro profeta. Ele nunca vai querer complementar um profeta anterior ou contradizê-lo. Tá? Então o profeta não canônico não tem essa função de completar a Bíblia, porque ela já é perfeita a palavra de Deus. Mas como Jesus diz em Mateus 24:24 que haveriam muitos falsos profetas, é óbvio que Deus tem que ter também os verdadeiros para levar as pessoas para a Bíblia e para elas poderem identificar esses falsos profetas. Seria uma coisa muito desigual. Já pensou só falso profeta falando contra a Bíblia? E aí não ter o verdadeiro profeta para levar as pessoas de volta à Bíblia, né? Seria uma coisa terrível. Então, leia. Eu vou te dar uma dica, meu irmão. Percebo que você é uma pessoa muito sincera e estudiosa também, porque você já tem esse conceito na mente de profeta canônico e não canônico, né? Pegue um livro de Ellen White de acordo com uma área do seu interesse. Tá. Por exemplo, se gosta de psicologia, leia o Mente, Caráter e Personalidade, volumes 1 e 2, ou um deles. Você gosta de educação? Leia o livro Educação, Conselhos aos professores, pais e estudantes, Conselhos sobre educação. Você gosta da área da saúde? A Ciência do Bom Viver, Conselhos sobre regime alimentar. Então, você quer ler algo sobre os evangelhos? O Desejar Todas as Nações, o Novo Testamento, né? Você quer ler comentários dela sobre o Antigo Testamento? A série Conflito. São 5 livros, né, que compõem o Desejar Todas as Nações. Então tem muita coisa. Pega uma dessas obras dela, da sua área de interesse, e veja se ela contradiz o que a Bíblia ensina sobre aquela área ou se ela vai contra a ciência. Isso é muito interessante esse exercício. Você vai perceber que por esses motivos e muitos outros, né, que eu não vou mencionar por causa do tempo, ela realmente tem as características de uma profetisa verdadeira. Tá? E outra principal, Mateus 7, 15, 16. Jesus fala, né? Pelos seus frutos os conhecereis. Quais foram os frutos do trabalho e do ministério de Ellen White? Quais foram os frutos do trabalho e ministério, por exemplo? Não estou aqui questionando a sinceridade dos nossos irmãos mormons, né? Mas quais foram os frutos do ministério de Joseph Smith Jr., por exemplo? Então, faça essa comparação e Deus vai guiar você. Muito bem, professor. Agora tem uma pergunta daquelas que chegam pelo vídeo pra gente, tá bom? Vamos ver aí a pergunta agora que chegou pelo vídeo, que você pode mandar através do nosso WhatsApp. O número é 12 98283 0099. 8283 0099. Vamos acompanhar. Boa noite, Tito. Boa noite, professor Leandro. Aqui Paulo de São Paulo. Eu tenho uma dúvida aqui com relação a Deuteronômio, capítulo 13, nos versos de 6 a 10. O texto fala sobre a condenação de falsos profetas, mas eu vou ler um trecho curioso. Um pouco mais adiante fala assim, ó: caso se aproximar de você seu irmão, filho de sua mãe, ou seu filho, ou sua filha, ou a mulher que você ama. Vou um pouco mais adiante.
Não concorde com ele, nem dê ouvidos a ele. Não olhe para ele com piedade, não o poupe, nem o esconda. Pelo contrário, você certamente o matará. É isso mesmo, professor? É exatamente isso, meu irmão. Né? As pessoas muitas vezes, para tentar adequar Deus, né, a forma como elas acham que Deus deve ser, acabam pegando esses textos assim, não foi bem assim, né? Não, o Deus do Antigo Testamento era assim, o do Jesus era diferente. Isso é uma aberração teológica absurda, né? Jesus mesmo disse em João 14, 8 e 9, quem vê Jesus vê o Pai. Não tem diferença de caráter, de propósito, né? São pessoas distintas, mas o caráter de divindade é o mesmo. Então por que Deus deu essa ordem aqui? Veja, isso aqui não era uma coisa que acontecia sempre, mas quando acontecesse tinha que fazer mesmo. Porque, veja, esses indivíduos que levavam o povo à idolatria, não era qualquer idolatria. Por exemplo, se você lê aqui no próprio livro do Deuteronômio, né, no capítulo 7, você lê também Levítico, capítulo 18 e 20, essa idolatria, essas divindades pagãs, levavam as pessoas a ter relações sexuais. Não vou nem dizer por causa de crianças, mas com vários familiares, com animais. Eles, diz Levítico 18, eles mantinham relações com animais, gente. Então imagine o efeito devastador desse tipo de idolatria. Então Deus mandava mesmo eliminar o mal pela raiz. Tá? E não adianta alguém querer entender mais de direitos humanos do que Deus, porque Deus é o criador dos seres humanos da vida, Ele que entende de direitos humanos. E aí no verso 11 dá um motivo para isso. Aí você vai ver que isso não acontecia sempre, mas tinha um motivo. Ó, e todo Israel ouvirá e temerá, e não se tornará a praticar maldade como esta no meio de ti. Então era um castigo duro, Por quê? Porque as consequências eram severas. Imagina uma pessoa iludir outra para adorar aquelas divindades pagãs. Dali um pouquinho ela estaria sacrificando os filhos, cometendo todo tipo de imoralidade, infectando, destruindo toda a família. Então aqui diz que a punição ajuda sim o camarada a temer, né? Porque diz assim, ó, apedreja-lo-ás até que morra, pois procurou apartar do Senhor teu Deus, que te tirou a terra do Egito. E aí o verso 11, e todo Israel ouvirá e temerá e não se importará a praticar isso. Então, na Bíblia, a punição tem que ser proporcional ao crime, obviamente. Mas também é para levar... O ser humano ele vai obedecer aquilo que ele teme na maioria das vezes. Olha o que esse texto diz aqui, ó. E aí eu finalizo. Eclesiastes 8:11. Não tem como negar essa verdade aqui. Só se a pessoa está com a mente totalmente distorcida e fora da realidade bíblica, né? Eclesiastes 8:11 diz assim, aqui, visto que não se executa logo a sentença sobre a má obra, olha aí, ó, a justiça entre aspas, justiça brasileira e mundial também. Visto como não se executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Então, quanto mais demora para executar justiça e uma justiça proporcional ao crime do indivíduo, mais ruim fica o coração do indivíduo. É assim que a coisa funciona, é assim a realidade. Então, Deuteronômio 13 disse isso? Disse. Porque Deus sabe melhor do que qualquer um como que se lida com o crime. Muito bem. A próxima pergunta aqui, professor, é a seguinte. As pessoas que ressuscitaram na Bíblia, como Lázaro, o filho da viúva, voltaram a morrer? Eles receberam uma segunda chance? Isso não seria injusto? Porque a Bíblia diz lá no próprio Hebreus 9, 27, de que se morre uma vez só e depois vem o juízo. Como é que fica então essas pessoas que morreram, ressuscitaram? Será que tiveram uma segunda chance para morrer de novo? Como é que é? Veja, as pessoas tiveram uma outra chance para viver, mas isso não contradiz o texto de Hebreus 9:27, né? Hebreus 9:27, quando fala assim que aos homens está ordenado morrerem uma só vez, depois disso vem o juízo. Isso. Né? Ali está falando do aspecto geral. No aspecto geral, o ser humano vai morrer só uma vez. Não quer dizer que não tem as exceções, né?
Por exemplo, no geral, as pessoas boas ressuscitam quando? Na segunda vinda de Cristo. Mas tiveram exceções. Moisés, né? De acordo com Judas 1,9, Mateus 17, né? Lázaro, o filho da viúva da Sarepta, em 1 Reis 17, o filho de uma outra mulher que agora Eliseu foi usado por Deus, 2 Reis capítulo 4. De Naim. Né? De Naim, da viúva de Naim. Então qual é o problema, né? Hebreus 9 fala do geral. No geral é assim que acontece, a pessoa morre uma vez e depois vem o juízo. Agora, tem as exceções. Assim como tiveram exceções de pessoas levadas vivas para o céu, como Enoque e Moisés, não, melhor, Enoque e Elias, né? Tem outras pessoas que foram levadas depois de ressuscitadas. Não tem nada de injustiça. Eu, por exemplo, eu não ficaria nem um pouquinho triste se eu soubesse, por exemplo, que um conhecido, né, morreu e milagrosamente foi ressuscitado para viver mais tempo. Eu não acho isso injusto, eu ficaria feliz. Muito bem, professor, muito bem. Com essa nós encerramos mais um Na Mira da Verdade. Mas antes de encerrar, eu queria dizer para você anotar na sua agenda aí que no dia 26 agora nós vamos ter aí a celebração Anjos da Esperança no Anjos em Ação. Dia 26, a partir das 20 horas, 4 horas de programação ao vivo, você não pode perder. Os apresentadores, os cantores da Novo Tempo, um programa onde você vai ver muita história de transformação de vida e eu tenho certeza que vai marcar também a sua vida. Então, dia 26, a partir das 20 horas, Anjos em Ação. Professor Leandro Quadros, a gente se encontra semana que vem, se Deus quiser. Se Deus quiser, Deus te abençoe, Tito, Deus abençoe a você, amigo telespectador, amiga telespectador, e lembre-se que sempre que você tiver a coragem de perguntar, só a Bíblia terá coragem de lhe responder. E aqui você já sabe, sempre as suas perguntas, os seus questionamentos estão na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau.